Olá, crianças! Nossa aula de hoje será de História e nós iremos falar sobre os povos antigos. Para entender como viviam os primeiros povos que habitaram o planeta, os historiadores e os arqueólogos tentam descobrir, por meio da análise de documentos, como era a vida dos primeiros grupos humanos. Esses documentos podem ser registros escritos, ruínas, pinturas em rochas e até mesmo vestígios de fogueira. Nós temos aqui na imagem uma pintura nas rochas chamada de pintura rupestre e algumas escavações aí feitas pelos arqueólogos. Os primeiros grupos humanos. O período anterior à invenção da escrita é chamado de pré-história. E as principais fontes para o estudo dos grupos humanos que viveram nesse período são os fósseis, os objetos encontrados e as pinturas rupestres. Através disso, temos uma ideia de como viviam esses grupos. Então, aqui nós temos uma ideia, mais ou menos. Eles viviam da caça, da pesca. A alimentação do grupo dependia da habilidade em enfrentar grandes animais, como o mamute. Na próxima imagem, nós temos a descoberta do uso do fogo, que trouxe mudanças significativas nos hábitos alimentares. E as pinturas rupestres que eles faziam para representar os animais que caçavam, ou danças e rituais. A importância da escrita para a história. Com a invenção da escrita, o ser humano passou a registrar um número cada vez maior de informações. A escrita cuneiforme foi o primeiro sistema de escrita humana e foi desenvolvido na Mesopotâmia por volta do ano 3000 a.C. Outro exemplo de sistema antigo de escrita são os hieróglifos egípcios. Então, aí nós temos a imagem da escrita cuneiforme e a imagem dos hieróglifos egípcios aí. Com o passar do tempo, o ser humano foi aprimorando a sua maneira de se comunicar por meio de símbolos, até chegar a formatos mais elaborados como o nosso alfabeto. Tudo indica que o nosso alfabeto, a sua versão mais antiga, surgiu na Fenícia, atual Líbano. Depois foi modificado pelos etruscos, pelo povo que vivia ao norte da Itália e logo emprestado pelos vizinhos romanos, que praticamente definiram as letras como são usadas hoje. Então, essa imagem aqui é do alfabeto fenício, que é formado por 22 símbolos. Esse alfabeto foi antes dos etruscos e os romanos modificarem para o que hoje é como o alfabeto que nós conhecemos hoje. Tradição oral. Antes de surgir a escrita, as sociedades transmitiam o conhecimento às gerações seguintes oralmente. Os indígenas brasileiros são povos que transmitem seu conhecimento por meio de lendas e de outros relatos orais. As tradições africanas são conhecidas até hoje porque continuam sendo transmitidas oralmente de pais para filhos. Aqui nós temos a imagem de como é a tradição indígena e como é a tradição africana. Então é isso, meus amores. Nossa aula termina aqui. Eu gostaria que vocês realizassem lá no livrinho de vocês as atividades das páginas 42 a 52. De 42 a 52. Tá, meus amores? Beijinhos e até a próxima aula.